Ilan, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre bom recebê-lo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, vamos falar um pouquinho da gestora da Vinci Partners. Quais setores vocês estão olhando, investindo, quais fundos vocês têm, especialmente industrial e logística, que foi o tema do painel que você acabou de participar. Qual o apetite que vocês têm por esse setor no momento? Bom, a gente, em relação a 20, a gente está basicamente em todos os setores, todos os segmentos. A gente tem o fundo de shopping, que é o VISC 11, o fundo de escritório, que é o Vino, renda urbana com o Viur, logística, né, que a gente acabou de participar do painel aí, que é o VILG. E logística também a gente está investindo em desenvolvimento. A gente tem o VFDR, que é um fundo focado em grande capital. Temos fundos de papel também, fundos de CRI, fundo do Fiagro. Nós basicamente tem todos os segmentos e agora a gente está começando também a olhar e a criar um veículo para residencial. Legal. Hoje vocês têm quanto de patrimônio sob gestão? Hoje faz aproximadamente 6,5 bilhões. Legal. E olhando 2024, vocês têm uma meta de expansão ou é mais consolidar o portfólio que vocês já constituíram? A ideia é a gente, obviamente, crescer os veículos que a gente já tem, né? A gente já tem alguns fundos flagship que já são grandes. O VISC 11 é um fundo de 2,5 bi, o 20 Logística já é um fundo de 1,7 bi. Já são fundos consolidados, depois vem o nosso fundo de escritório, o fundo de renda urbana. Então, todos esses a gente vai continuar crescendo as estratégias. E, como eu falei, a gente também acaba abrindo outras frentes, né? É o caso do residencial, que a gente está começando agora a olhar também com o fundo de permuta. Perfeito. O setor industrial e logístico, durante a pandemia, foi um dos que performou melhor, obviamente pelo efeito do e-commerce, a demanda cresceu muito pela questão do comércio eletrônico. Agora a gente vê uma acomodação, talvez a euforia já passou, e você acabou de participar de uma discussão focada nesse segmento. Quais são os principais tópicos levados pelo moderador, pelos co-chairs, as principais dores e oportunidades nesse setor no momento? Então, isso que falou, Henrique, realmente foi um setor que teve um vento a favor, né, durante a pandemia. Ele já vinha crescendo, mas acho que a pandemia foi um divisor de águas, né? Mas eu digo que ele continua com o fundamento continua muito sólido. O setor logístico ele continua crescendo. A gente acabou de passar um painel aí, a gente vai ter um ano de 2023 muito semelhante ao que a gente teve em 2022 e 2021, que foram anos fortes, demanda forte, né? Então a gente está vendo aí novos desenvolvimentos, né? Regiões que continuam crescendo e a gente está vendo captura de crescimento de aluguel agora. Por exemplo, Guarulhos é uma região que já retornou ao aluguel, outras regiões como Extrema continuam tendo demanda, aluguel crescente. Obviamente tem algumas regiões que sofrerão um pouco mais, mas no geral a gente vê um mercado sólido, né, e com crescimento sustentável. Então, olhando para 2024, por exemplo, a gente continua apostando, obviamente, em aquisições com foco em renda, né? Acho que vai ser, olhando no lado da captação, né, a gente vai estar se programando para fazer novas captações no fundo de logística, captações maiores, que, como eu falei, os fundos, a gente até discutiu isso no painel, né? Cada vez mais os fundos vão ser maiores, vão poder fazer maiores captações, né? E ter mais diversificação e fazer melhores apostas, eventualmente o fundo de renda apostar no desenvolvimento, né? E a gente também tem um braço de desenvolvimento, né? Como eu falei, a gente é um fundo que já está 100% locado, mas a gente vai, uma vez que a gente começa a dar saída nesses ativos, a gente vai fazer uma segunda tranche no fundo novo, né? Então, a gente está bem animado com o mercado. Acho que o Brasil, em termos de logística, tem muito para crescer ainda. O e-commerce tem muito para crescer ainda, né? O próprio Thiago estava falando, acho que tem essa parte de infill location, de last mile, né? Então, e como a gente falou, a dinâmica do mercado logístico mudou muito, né? Hoje é no Brasil inteiro, então tem outras regiões a serem exploradas. Legal. O driver do e-commerce, ele ainda é o principal hoje ou outros tipos de clientes, de indústrias, assumiram um pouco desse protagonismo? Eu acho que a gente viu uma mudança. Obviamente o e-commerce ele foi o protagonista entre 18 e 22, principalmente depois da pandemia em 2020. E você começa a ver agora, a gente falou, né, de 3PL, que você está terceirizando essa questão da logística, você pega os próprios varejistas. Então temos a grande demanda agora que a gente está vendo é dos transportadores logísticos. Então eles que estão capturando essa demanda, e você vê também até lá fora, né, eles falam de manufacturing, e aqui um pouco de light industrial. A gente recentemente, por exemplo, Extrema teve no nosso galpão uma empresa que está fazendo um pouco de produção, né? Então você também tem um pouco desse segmento também.
Legal. A questão do desenvolvimento, havia uma preocupação em meio ao boom de que houvesse muitos players querendo lançar, querendo surfar essa onda e talvez houvesse uma sobreoferta e isso obviamente afetaria o preço. Qual é o panorama nesse sentido hoje? Oferta e preço. O galpão, hoje em dia, a gente falava que é muito fácil fazer um galpão, mas ele é fácil em termos, digo assim, rápido, né? A partir do momento que você tem um projeto aprovado. Então essa nova oferta, esse novo estoque que vem, ele não vem de uma vez. Então acaba que assim, a gente teve uma absorção bem controlada em relação a esse novo estoque, tanto que Guarulhos teve várias ofertas aí, né, então está tendo desenvolvimento e foi uma absorção de 500 mil metros quadrados. Né? O preço hoje de Guarulhos está batendo 32, 35. Né? A gente em Extrema desenvolveu, a gente pré-alocou 80% do imóvel antes do Habits. Né? Então eu acho que cada vez mais você vai ter players específicos, né, e projetos maiores, mas que não vão ser lançados de uma vez só. Você tem um desafio aí da lista de aprovação. Né? Perfeito. Em relação ao campo dos desafios, o que é o principal desafio ou os principais que vocês e os players, seus pares, levaram no painel? Acho que o desafio é na questão do ciclo, né? O mercado de real estate é um mercado cíclico. A gente tem o ciclo de Brasil, que então é desafiador. Você acertar esse timing, principalmente falando de fundo imobiliário, poder comprar na hora que está com falta de recurso, você comprar bem o ativo, talvez os fundos imobiliários sofrem porque eles não conseguem captar nesse momento. Então você não consegue captar, você não consegue comprar bem. Mas a partir, como a gente falou, né, acho que a partir do momento que os fundos foram ganhando tamanho, podendo, né, fazer apostas diferenciadas, né, podendo entrar no time certo, acertar esse ciclo, o mercado vai mudar bastante. Né? Eu acho que é o que eu acredito mais. Eu acho que os fundos, eu falo de 5 bilhões, 10 bilhões de reais, acho que o nosso mercado ainda é muito incipiente de fundo imobiliário. A gente vai daqui a uns anos estar conversando aqui, com certeza vai ser outro mercado, né? Outra dinâmica. A questão da crise no varejo, ou mesmo dos custos de materiais, o custo de reposição muito alto, isso já não é um desafio tão grande como foi há alguns meses ou anos? Com certeza teve um impacto, né? A gente pessoalmente teve esse impacto até pelo Dockstock, né? E já está estabilizado, saiu agora, né? Os fundadores voltaram para o management, né? Mas você vê outros varejistas sofrendo. Uma questão também muito ligada da taxa de juros, né? No meio da pandemia se programou um crescimento, eles tomaram mais dívida e hoje em dia o juros subiu muito alto e essa dívida começou a pesar no balanço. Então acho que agora com essa queda de juros também vai melhorar para o varejo, né? E assim, em termos de custo de construção, como o próprio o nosso amigo Paulo está falando, você teve um impulso aí durante a pandemia, né, por causa de questão de demanda de commodities, mas acho que agora está estabilizado. Eu acho que a gente vê uma estabilização, obviamente num patamar mais alto, né? Hoje construir um galpão, só o custo de construção, estão falando patamar de R$2.000 um metro quadrado, quando há um tempo atrás falava-se 1.250, né? Então, sei lá, é o que a gente está falando, acho que falando de desafios, você perguntou também, você tem a questão do custo de reposição. Então, você larga de um custo de reposição hoje na faixa de R$3.000. Então, quando a gente faz uma conta de taxa de retorno, entre 10% e 11%, se for 10% de R$3.000, está falando de um aluguel de R$25. Então, naturalmente, esse aluguel vai ter que subir para que o desenvolvedor consiga rentabilizar o capital dele.